Sejam bem-vindos à disciplina de Lógica para a Computação. Na aula de hoje, iremos apresentar a semântica da lógica de primeira ordem, ou seja, como interpretar as fórmulas. Iremos seguir o mesmo caminho que fizemos na lógica proposicional, definindo como interpretar as fórmulas, o conceito de satisfatibilidade, ou seja, quando uma fórmula ela é satisfatível, e também a nossa noção central, que é a de consequência lógica, ou seja, aqui me diz como a partir de um conjunto de informações, de sentenças lógicas, que formam a nossa base de conhecimento, a gente deduz, ou seja, a gente tem como consequência lógica uma fórmula φ, ou seja, φ segue de um conjunto de fórmulas gama, a nossa noção de raciocínio. Bem, na lógica proposicional, para dar significado às fórmulas, bastava atribuir valores de verdade para os átomos. Entretanto, na lógica de primeira ordem, nós temos as fórmulas com expressões muito mais complexas. Nós temos, por exemplo, uma fórmula que diz: para todo x, r, xx, que significa dizer que a relação R ela ocorre para todos os indivíduos. Eu posso ter, por exemplo, Sócrates é um homem, então eu tenho uma relação de aridade 1 e S, um símbolo constante. Eu posso ter uma função em cima de uma constante, por exemplo, a função sucessor somado a um símbolo constante, se eventualmente seria o zero. Então, nas fórmulas da lógica de primeira ordem, eu tenho uma variedade maior de símbolos que eu tenho que interpretar. Então, para que a gente venha a dar significado às fórmulas, nós precisamos primeiro dizer quem é o universo de discurso, ou seja, quais são os indivíduos que eu estou falando. Então, eu preciso ter um conjunto de indivíduos. Esse seria o meu universo de discurso. Eu tenho que dizer que os meus símbolos predicativos estão relacionando que objetos. Então, se eu tenho, por exemplo, um símbolo predicativo de aridade 2, quais são os objetos que estão relacionados? Por exemplo, seria essa relação. Se eu tenho um símbolo constante, esse símbolo constante está representando que indivíduo no meu universo de discurso. Se eu tenho um símbolo funcional, por exemplo, de aridade 1, que recebe um argumento, qual é a função que ele está representando? Ou seja, como é que eu represento ele? Então, eu tenho símbolos predicativos, símbolos constantes e funcionais. Por fim, eu posso ter variáveis também na minha linguagem. E essas variáveis eu tenho que dizer que designam algum elemento do meu domínio. A gente vai ver que a gente tem também na lógica o para todo x. Aí, quando a gente diz para todo x, nós iremos falar sobre todos os indivíduos que estão no nosso universo de discurso. Quando a gente diz existe x, a gente está falando de um específico, não é? Algum deles. Tá? A gente vai apresentar formalmente essas definições. Então, só recapitulando, para que a gente entenda, né, a lógica de primeira ordem, ou seja, para a gente dar significado para as fórmulas, a gente tem que dizer sobre quais elementos eu estou falando, ou seja, quem é meu universo de discurso. Eu tenho que dizer quem são os meus símbolos predicativos, ou seja, quais são as relações entre os objetos do meu universo de discurso. Eu tenho que dizer que os símbolos constantes
estão designando que elemento no meu conjunto, no meu universo de discurso. E eu tenho que dizer quem são as funções que implementam os símbolos funcionais. E, por fim, as variáveis. Ou seja, as variáveis designam que elemento. Então, formalmente, a gente vai chamar uma interpretação I, também chamada de estrutura, para uma linguagem não lógica, né? Que tem um conjunto de constantes, um conjunto de símbolos funcionais de aridade n. Lembrando que esse nzinho é o número de argumentos que tem na função, e um conjunto de símbolos predicativos também de aridade n. Tá? Então, uma interpretação, também chamada de estrutura, é uma função que mapeia uma linguagem não lógica na seguinte forma. Primeiro, eu vou dizer que o I, ou seja, a interpretação I, vai dizer qual é o meu universo de discurso, ou seja, qual é o meu conjunto sobre qual eu estou falando, ou seja, qual é o universo também chamado de domínio de I. Em geral, a gente usa a notação, como eu estou chamando de I, a estrutura, eu uso entre barras I para falar de um conjunto, tá? Então, essa é a notação que a gente usa para falar sobre conjunto. A única restrição que I vai ter que mapear para um conjunto não vazio. Essa é a nossa única restrição. Mas pode ser qualquer conjunto. Para cada símbolo predicativo de aridade n, ou seja, que tem n argumentos, tem n símbolos, n entradas, né? Eu vou dizer qual é a minha relação. Então, se eu tenho um símbolo de maior ou igual, que é de aridade 2, ou seja, pertence a P de 2, certo? Eu tenho que dizer quais são os números que estão na relação da minha interpretação I para P de 2. Ou seja, quais são os números? 0, 1 está lá, o 1, 2 está lá, o 0, 2 pertence, né? A interpretação de P de 2, a interpretação de P de 2. Então, assim, para cada símbolo que eu tenho aridade N, eu vou dizer que a interpretação dele vai ser o conjunto, é um subconjunto qualquer deles de I de N. Ou seja, aqui se eu tinha o P de 2, tá? É um conjunto de quem? De I, produto I. Tá? Okay? Essa notação aqui é a notação para falar do produto cartesiano do conjunto I N vezes. Tá? No caso 2, seria esse aqui. Ou seja, são tuplas, né? São tuplas de aridade N. Tá? No caso 2, seria uma tupla de aridade 2, como a gente tem aqui. Eu tenho que dizer cada um dos meus símbolos constantes, qual é o elemento que ele denota. Então, se eu tenho um símbolo constante, eu vou dizer o símbolo de que ele pertence ao meu domínio, ou seja, algum elemento. Tá? Lembrem, quando a gente falou sobre os números naturais, né, quando a gente definiu a linguagem, o C representava o zero, ou seja, o C de I era quem? Era o zero, que pertencia ao meu conjunto, que era os naturais. E eu tenho também que mapear cada símbolo funcional N, ou seja, que tem N argumentos, como uma função. Então, o símbolo funcional f de 1 interpretado, né, pode ser a função sucessor, ou seja, que recebe um número n e soma com 1. Tá? Ou seja, eu mapeio uma entrada em um outro número, um número em outro número, que é a soma dele, no caso, quando eu tenho aridade 1. Tá? Mas eu posso ter funções com vários argumentos. Lembrando, a minha linguagem ela é construída a partir desses símbolos,
mas os símbolos não têm a interpretação está sendo dada aqui, tá? Se a gente pudesse fazer uma analogia em programação, é como se a gente definisse lá em C, que vocês estudaram, a assinatura das funções lá no cabeçalho, no início do meu documento. Lá embaixo do meu código é que eu implemento, eu digo como é que aquela função se comporta, ou seja, eu escrevo o código dela. Essa seria a nossa interpretação aqui. Então, a definição lá de cima do protótipo da função seria parte da linguagem, né? Seria a definição da linguagem não lógica, os símbolos que aparecem, as funções que aparecem, e a descrição de como isso é implementado seria, né, a nossa função, a implementação da nossa função, a interpretação da nossa função. Tá? Vamos ver agora um conjunto de exemplos. Tá? Então, assim, a gente viu, quando apresentou a linguagem, que a gente pode ter uma linguagem formada por três constantes, S, A e Z, tá? E dois símbolos predicativos, H e M. Então, a gente diz, por exemplo, fórmulas como H de S, né? M de S. Eu posso usar variável, H de X, M de X. Eu posso dizer que uma coisa implica na outra, né? Eu posso ainda quantificar, eu posso dizer para todo X, H de X implica em M de X, né? Bem, para eu interpretar essas fórmulas, para eu saber se essas fórmulas são verdadeiras ou não, eu tenho que dizer o que cada símbolo desse significa. E a forma de dizer isso, né, primeiro, dizendo qual é o meu universo de discurso. Então, suponha que meu universo de discurso tem 4 elementos: Sócrates, Aristóteles, Zeus e Heitor. Então, os indivíduos que eu estou falando são Sócrates, Aristóteles, Zeus e Heitor. Eu tenho 3 símbolos constantes, S, A e Z. E eu vou dizer que a interpretação de S, ou seja, quando eu escrevo S, eu estou designando que ele é o Sócrates. Ou seja, S, a interpretação de 1, que é o nome da estrutura que eu estou usando, é o Sócrates. Já a interpretação do A é o Aristóteles. Já a interpretação do Z é o Zeus. Então, para cada um dos símbolos constantes, eu disse qual era o indivíduo do meu domínio que ele representava. O S é o Sócrates, o A é o Aristóteles e o Z é o Zeus. Eu tenho agora que, para cada símbolo predicativo, dizer qual é a relação dele. Esse símbolo H e M, pessoal, eles são símbolos de aridade 1, ou seja, eles só têm um argumento. São fórmulas do tipo H de S, né? Então, eu tenho que dizer quais são os indivíduos que têm a propriedade de CH, quais são os indivíduos que têm a propriedade de CM. Então, se o meu conjunto é formado por Sócrates, Aristóteles, Zeus e Heitor, dizer que uma relação H é interpretada com I é dizer um subconjunto do meu universo de discurso, porque eu só tenho um argumento. Então, por exemplo, dizer que o Sócrates tem a propriedade de CH e o Aristóteles tem a propriedade de CH. Da mesma forma, eu faço para o M. Ou seja, aqui eu estou colocando Sócrates e Aristóteles também, mas poderia ter colocado Zeus ali, tá? Por que eu estou marcando entre esse abrindo e fechando brackets? Porque aqui é uma relação de aridade 1, mas eu posso ter, a gente vai ver exemplos disso, relações que têm 2 argumentos, ou seja, aridade 2. Tá? Então, para a nossa linguagem não lógica, que tinham 3 símbolos constantes, não tinha nenhum símbolo funcional, portanto eu não preciso interpretá-los, e 2 símbolos predicativos de aridade 1, a dizer uma estrutura, ou seja, uma interpretação para ele, é definir o universo de discurso, no caso aqui é o universo que tem 4 indivíduos só, Sócrates, Aristóteles, Zeus e Heitor, dizer
As constantes, quem é que eles designam? Então, eu estou dizendo que o S é o Sócrates, o A é o Aristóteles e o Z é o Zeus. E, por fim, eu estou dizendo que meus símbolos predicativos, que representam relações entre objetos, no caso aqui H e M só são relações unárias, ou seja, entre um indivíduo, eu estou dizendo apenas que o Sócrates e o Aristóteles têm a propriedade de ser H e de ser M. Ora, uma vez que eu defini a minha estrutura, aí sim eu vou poder dizer, né, o valor de verdade das minhas fórmulas. Então a gente vai ver essa notação, essa definição de forma formal, mas vamos ver aqui de forma intuitiva, né? Então, se eu olhar essa interpretação I1, eu pergunto: H de S é verdadeiro nessa estrutura? Ou seja, para eu saber isso, eu tenho que saber quem é S, ou seja, qual é a interpretação de S. A interpretação de S pertence à minha relação de H interpretada? Ora, lembrando, quem é S? É o Sócrates. Quem é o H? É uma relação que tem Sócrates e Aristóteles. Ou seja, isso aqui é o conjunto que tem quem? Sócrates e Aristóteles. É esse conjunto. Eu estou perguntando, Sócrates pertence a esse conjunto? Pertence, porque Sócrates está aqui dentro, ou seja, da minha interpretação H. Tá? Da mesma forma, Zeus, H de S, Zeus pertence à propriedade homem, ou seja, a interpretação de Z pertence à interpretação de H. Ora, quem é Z, a interpretação de Z? É o Zeus. Isso aqui é quem? É o Zeus. Então, Zeus pertence a esse conjunto? Não, porque Zeus não pertence ao conjunto H de 1, que é esse conjunto aqui. Certo? Então, ele não pertence. Logo, essa primeira fórmula é verdadeira e a segunda fórmula é o quê? Falsa, para essa interpretação, né? Ou seja, para a interpretação que foi apresentada. Eu posso querer quantificar, eu posso perguntar, existe algum indivíduo que tem a propriedade de CM? Ou seja, existe algum elemento do meu domínio que tem a propriedade CM? Tem. Quem? O Sócrates e o Aristóteles. Logo, essa fórmula é verdadeira. Eu posso perguntar, todo indivíduo tem a propriedade de CH? Ou seja, todo indivíduo tem a propriedade de ser homem? No caso, eu tenho Sócrates e Aristóteles, dois indivíduos, mas eles não são todos os indivíduos, porque eu ainda tenho Zeus e Heitor, que não estão entre as propriedades de serem homens. Da mesma forma, ou seja, isso é falso. Da mesma forma, o para todo x, m de x, porque nem todos os indivíduos são mortais. Eu posso fazer expressões mais complexas que dizem todo indivíduo, se ele é homem, então ele é mortal. Essa é uma outra fórmula que é verdadeira, porque se eu pegar todos os indivíduos que estão em H, eles também estão em M. Por exemplo, o Sócrates está em H e também está em M. O Aristóteles está em H e também está em M. Ou seja, se ele é homem, ele é mortal. Isso vale para todos os indivíduos. E os outros indivíduos que não estão nesse conjunto? Ora, aqui a gente tem uma implicação. Então, se um elemento não está, ou seja, ele é falso, a implicação sempre é verdadeira. Tá? Então, para o caso de Zeus, não é?
Zeus não está em H. Ora, mas se é uma implicação, né, e H né, pro H para o Zeus é falso, então a implicação ela é verdadeira. Por isso vale para todos. Né? Por fim, eu posso perguntar: existe algum indivíduo que não é o S, ou o A, ou o Z? Ou seja, existe algum indivíduo que não é o Sócrates, porque S representa o Sócrates, A, o Aristóteles, ou Z, o Zeus. Então, existe um indivíduo que nem é Sócrates, Aristóteles e Zeus? Existe. Quem? O Heitor. Portanto, essa fórmula é verdadeira. Bem, esse é aquele nosso exemplo, né, que fala um pouco sobre a mitologia, a relação, né, entre ser homem e ser mortal. Mas a gente pode trabalhar com grafos, né, estruturas que a gente usa cotidianamente na computação. Então, seja, por exemplo, uma linguagem não lógica para definir grafos, onde eu não estou usando nenhum símbolo constante, poderia até usado, mas não estou usando nenhum símbolo funcional, e estou usando apenas a relação entre os arcos, né? Ou seja, uma relação binária. Tá? Quem poderia ser uma interpretação para essa minha linguagem não lógica? Nessa linguagem não lógica, eu vou representar o quem? O E de x, y, por exemplo, né? Ou seja, qual a relação de x com y, tá? Uma interpretação para ela é o quê? Primeiro dizer quem é o universo de discurso, ou seja, suponha que o meu universo de discurso tenha 4 nós, A, B, C e D. Então, por exemplo, eu teria os nós A, o nó B, o nó C e o nó D. E o meu símbolo predicativo são as relações entre os nós, ou seja, os arcos, com quem está relacionado com quem. Por exemplo, eu tenho um arco de A para B, ou seja, A está relacionado com B. Eu tenho outro que diz que o B está relacionado com um A. Tem um terceiro que me diz que o B está relacionado com o C. Tem um outro que diz que o C está relacionado com o C e nenhum outro mais. Tá? Então, esse seria o nosso grafo. Então, uma estrutura nada mais é do que um grafo para interpretar essa linguagem. E é claro, existem vários grafos, né? Existe um conjunto infinito de grafos. Portanto, irá existir um conjunto infinito de estruturas. Mas eu posso, olhando agora para uma estrutura, aqui chamada de IG, perguntar qual é o valor de verdade das fórmulas abaixo. Aqui eu estou dizendo, existe algum indivíduo que está relacionado com ele, ou seja, com E, existe um nó que ele é reflexivo, ou seja, ele está relacionado com ele próprio? Existe o C. O C está relacionado com ele próprio, né? Ou seja, C pertence à interpretação de I de G, né? Que é o nosso exemplo. Está aqui, ó, existe um indivíduo, ou seja, existe um indivíduo, né, que é o C, que pertence ao conjunto I de G, que é o CC. Né? Por outro lado, se eu quiser definir que o meu grafo ele é reflexivo, ou seja, todos os nós estão relacionados com todo mundo, eu poderia ter uma fórmula que diz para todo x é de xx. Nesse caso específico da estrutura I, ou seja, desse grafo, isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro que todos os indivíduos têm um arco de si dele para ele mesmo. Né? Por exemplo, o D não tem, o B não tem, o A não tem. Então, não vale para todos. Tá? Eu posso perguntar se para qualquer indivíduo existe alguém que chega nele. Ou seja, todos os indivíduos têm algum outro arco que chega nele?
Bem, o A tem, porque do B eu chego no A. O B também tem, porque do B, do B, né? Eu tenho o A que chega em B, certo? O C tem o próprio C, mas o D não tem. Ninguém chega nele, né? Ou seja, não existe nenhum indivíduo que chega ali nele, tá? Eu posso perguntar se as minhas relações elas são simétricas, ou seja, se o x está relacionado com y, então o y está relacionado com x, ou seja, perguntar se todo indivíduo que está relacionado com o outro também está, né? No nosso exemplo, o A está relacionado com B e o B está relacionado com A, mas o B está relacionado com C e o C não está relacionado com B. Portanto, essa fórmula seria o quê? Seria falsa, né? Aqui, quando a gente tem um grafo, né? Se eu quisesse representar uma propriedade, dizer que o grafo é não direcionado. Por quê? Porque sempre que há um arco entre x e y, tem que ter um para o y para o x, né? Ou seja, eu tenho que os arcos têm sempre os dois sentidos. No nosso exemplo, isso é falso, tá? Existe um indivíduo tal que para qualquer outro ninguém chega nele, ou seja, se eu tenho um nó, ninguém chega nele, né? Nesse exemplo, a gente tem quem? Tem o D, né? Esse seria o conceito, né, em grafos de fonte, né? Ou seja, não há ninguém chegando no grafo, certo? No nó, né? Eu posso ter também a noção de sumidouro, ou seja, existe um indivíduo, né, tal que para qualquer outro elemento ele não sai para ninguém. Ou seja, ele é um nó que não tem nenhuma saída, né? Sumidouro. Existe nesse nosso exemplo quem? O D, né? Ele não tem nenhuma seta saindo dele, tá? Então, vejam que essas noções de grafo a gente consegue representar de forma muito direta em lógica de primeira ordem. E a gente consegue dizer se, dado um grafo, ou seja, uma estrutura, a fórmula é verdadeira ou não nessa estrutura. Vejamos mais um exemplo. Agora, para falar sobre os números naturais. A gente viu a linguagem que tinha um símbolo constante C, um símbolo funcional de aridade 1, ou seja, uma função que recebe um argumento, e um símbolo predicativo de aridade 2. Então, a gente construiu fórmulas, por exemplo, perguntando se C é igual a f de C, né? Ou se C e f de C estão relacionados com P, ou seja, ainda se P de C com C está relacionado. Foram essas fórmulas que a gente definiu nessa linguagem, tá? Símbolo predicativo de aridade 2, símbolos funcionais de aridade 1 e um símbolo constante, tá? Então, essa é a nossa linguagem não lógica. Bem, se a gente quiser usar essa linguagem não lógica para definir o conjunto dos números naturais, para falar sobre o conjunto dos números naturais, a gente pode dizer que o nosso universo de discurso é o conjunto dos números naturais, ou seja, n é quem? É o 0, o 1, o 2, o 3 e por aí em diante. É esse conjunto infinito. Notem que o meu universo de discurso ele pode ser finito, como nos dois exemplos que a gente viu, mas pode também ser infinito, certo? Eu só tenho um símbolo constante C e eu vou dizer que a interpretação que eu estou dando para ele, nos naturais, é o zero. Então, o C interpretado em N é
o zero. Eu vou dizer que o meu símbolo funcional f, então quando eu falo f de c, eu estou interpretando isso como uma função sucessor. Então, se eu passar um número como argumento para a minha função interpretada, ela vai retornar esse mesmo número acrescido de 1. Por fim, eu tenho meu símbolo predicativo P, que pode ser interpretado como sendo os pares, nos quais o A é menor do que o B, ou seja, a relação de ser menor ou igual. Por exemplo, o 0 é menor ou igual que o 1. Ou seja, isso aqui pertenceria ao P de N. Tá? Por outro lado, o 1 e o 0, né? Ou seja, 1 não é menor ou igual que 0, ou seja, 0 não pertenceria a P de I dos naturais. Tá? Bem, agora definida a nossa estrutura, né? Ou seja, como é que a gente interpreta o símbolo constante, como é que a gente interpreta o símbolo funcional F, como é que a gente interpreta o símbolo P, né? E qual é o conjunto, né? O universo de discurso que eu estou falando sobre isso, eu consigo dizer se essas fórmulas aqui são verdadeiras ou não. Vamos lá. Ora, quem é C? Quem é C? A interpretação de C. C é quem? É o 0. Quem é F interpretado de I passando o C, ou seja, a interpretação de C? Quem é isso aqui? É quem? É o 0 mais 1. Eu pergunto, o 0 mais 1 é igual a 0? Não. Ou seja, isso aqui é falso. Tá? Ou seja, o C, que é interpretado com 0, ele não é igual à função sucessor aplicada ao C. Ou seja, somar 1 com 0. 1 não é igual a 0. Logo, essa primeira é falsa. Agora, eu estou perguntando, o símbolo C, que é interpretado como 0, ou seja, C interpretado e F de I de N de C interpretado, esse par pertence à interpretação de P, ou seja, quem é C interpretado? É o 0. Quem é o F? É o sucessor da interpretação de C, que isso aqui é quem? É o 1. Esse par, ele é a relação menor ou igual, ou seja, 0 é menor ou igual que 1? É. Portanto, ele pertence à interpretação de P de N. Então, essa segunda fórmula é o quê? Verdadeira. Existe um elemento que ele é o C, ou seja, existe um elemento que é o 0? Sim, o próprio 0. Para todo indivíduo, eu tenho que o C está relacionado com X, ou seja, o C, que é o 0, ele é menor ou igual a todo indivíduo N? É. Então, essa fórmula é o quê? Verdadeira. Todo indivíduo, ele é menor ou igual a si próprio? É. Também essa fórmula é verdadeira, né? Para todo indivíduo, eu tenho que o sucessor dele não é menor ou igual que ele próprio? É. Porque, por exemplo, n mais 1 não é menor ou igual que n, para todos os n. Né? Então, isso aqui é falso. Né? Por fim, para todo indivíduo existe um número que é sucessor desse número inicial, ou seja, se eu pegar, por exemplo, o 0, tá? Existe um número que vai suceder ele? Tem, o 1.
Se eu pegar o 1, existe um número que sucede ele. Quem? O 2. Ou seja, todo indivíduo tem um número que sucede ele. É isso que o 7 diz. Isso é verdadeiro. Por fim, todo indivíduo, existe um outro indivíduo que ele é sucessor dele. Por exemplo, o 1, ele é sucessor de algum número? É, do 0. Mas o 0, ele é sucessor de algum número? Não, porque eu não tenho um menos 1 nos naturais. Então, para o 0, isso aqui é falso. Logo, essa fórmula ela é falsa.